Olá, galera, segue aí o último vídeo de processo de industrialização. A gente vai ver a terceira e a quarta fase juntas. Por quê? De acordo com alguns livros de história, vai até a terceira fase da industrialização. Alguns livros datam do final da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, outros dizem, demarca ali os anos 60 e 70 até os dias de hoje. O que é importante é que a terceira fase da Revolução Industrial ela está correlacionada com a ampliação da zona da produção. Ou seja, antes, na primeira fase, na segunda fase, a gente tinha um limite para a produção, planeta Terra. Com a terceira fase, foi possível o humano pensar a nível de produção expandindo para além do planeta Terra através da corrida espacial, que é muito típica do contexto da Guerra Fria. A quarta fase da Revolução Industrial estaria correlacionada à criação da inteligência artificial, quando a máquina não precisa mais do homem fazer aquilo do qual foi programada. Bacana? Então vamos lá. A gente tem que entender, desde quando o homem existe na face da Terra, ele modifica o meio em que vive. Isso desde o período da pré-história até os dias de hoje. Eu não estou falando que isso é bom, eu não estou falando que isso é ruim. Isso é típico da nossa espécie. A nossa espécie é uma espécie que é curiosa. Curiosidade leva à descoberta. Isso vai fazer com que a formação da comunidade humana venha sofrendo vários processos de transformação ao longo da sua existência. Isso não significa que a sociedade da caça e da coleta seja inferior da sociedade em rede. A gente tem problemas hoje que em uma sociedade de caça e coleta não se teria. Porém, a gente tem avanços, seja na área de tecnologia, medicina, cultural, não seria uma realidade viável dentro de uma sociedade da caça e da coleta. O que eu quero dizer com isso é que todo modo de produção criado pelo homem, através da sua relação com o meio em que vive, ele vai trazer consequências positivas para o desenvolvimento socioeconômico, mas também traz consequências negativas, das quais nós, enquanto espécie, para além das demarcações de fronteira, a gente tem que lidar, como é o caso do que a gente está vivendo agora, que é uma pandemia. Aqui demarca as rupturas importantes ao longo da história da produção. A primeira grande ruptura é a técnica de cultivo. O que isso demarca? O fim de comunidades nômades, pelo menos de forma hegemônica, para o início do sedentarismo, ou seja, através da agricultura. Porque antes as comunidades humanas não plantavam. Eles andavam de região em região, dependendo da condição climática, e ocupavam aquela região e depois se deslocavam para outra região. A partir do momento que o homem começou a plantar e a colher, ele se fixou em um lugar só e passou a desenvolver grandes civilizações posteriormente. Vocês estudaram isso no ano passado, Egito, Mesopotâmia, aquelas grandes civilizações da antiguidade. Outra ruptura no meio da produção é a energia a vapor e a energia elétrica, que está literalmente relacionada ao processo de industrialização no mundo a partir do século XVIII, com a energia a vapor, depois século XIX, com a energia elétrica. Então, esse tipo de energia trouxe uma revolução na esfera da produção. Observa o tempo. A gente está aqui em pré-história, aqui de antiguidade, passou a Idade Média inteira, boa parte do século XVI, XVII, para chegar a uma nova ruptura só apenas no século XVIII e depois do século XIX. Essas duas energias são importantíssimas para a formação da sociedade industrial. E, por fim, a mais recente inovação, que é a internet, o computador, que vai possibilitar a insurgência de uma nova sociedade, que vai paulatinamente deixar de ser industrial e passar a ser uma sociedade em rede, todo mundo conectado, seja pelo seu computador, seja pelo seu smartphone, o que for. Isso vai possibilitar que pessoas que estão longe uma da outra estejam de alguma forma próxima através das tecnologias virtuais. E isso só foi possível
por meio da criação do primeiro computador. Bacana? Lembrando que nenhum processo de desenvolvimento cultural, desde a primeira técnica de cultivo até as redes de computadores nos dias de hoje, foi democrático, não foi simultâneo. Isso significa dizer que o processo de desenvolvimento da produção, o processo de desenvolvimento da sociedade, o processo de desenvolvimento industrial, ele é desigual. Por que que vai ser desigual? Porque vai depender das condições econômicas de cada país e, na esfera de uma sociedade, as condições econômicas de cada pessoa. Então, nem todas as pessoas, em pleno século XXI, teriam acesso, por exemplo, a uma aula EAD, por conta dessa desigualdade socioeconômica ser presente, não só na nossa sociedade brasileira, mas em várias outras sociedades, devido à desigualdade entre os países no processo de sua industrialização. Muito bem, na terceira fase industrial, o que é importante a gente entender? A industrialização, ela se expande por todos os países. Todos os países, querendo ou não, entram no processo de industrialização, seja por iniciativa própria ou imposição neocolonial. Como a gente viu na segunda fase da Revolução Industrial, boa parte dos países que ainda estavam em condições não industriais passaram a industrializar a sua produção devido a uma imposição imperialista, principalmente por parte dos países europeus, pelo Japão e pelos Estados Unidos. Quando chega na terceira fase da Revolução Industrial, a gente tem a venda da ideia de industrialização para todo mundo. Era necessário industrializar os países para que eles se tornem modernos, para que eles se tornem civilizados. E isso vai chegar aos confins do mundo. Evidentemente, tem isso em mente. Nenhum processo de industrialização, mesmo que hoje seja global, ele é igual. A gente tem situações de países que ainda estão muito atrasados no que se refere à industrialização e, consequentemente, estão ainda muito atrasados no que se refere a leis trabalhistas. Lembre-se que a energia na primeira fase era a energia a vapor, cujo combustível básico era o carvão. Na segunda fase da industrialização, era a energia elétrica, cujo combustível base era o petróleo. Agora, a gente vai ter um discurso de buscar energias alternativas. Por que que isso é interessante? Por que que isso é importante? Lembre-se que eu vivo falando isso para vocês, mas nunca é demais repetir. O processo de desenvolvimento industrial está correlacionado com o processo de desenvolvimento bélico. O que que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945? Foram atacados por duas bombas atômicas. E aí o que que se percebeu? Através daquele ataque desnecessário, se percebeu que o humano pode construir uma energia muito mais sustentável do que a energia elétrica. Viu lá que é possível gerar energia por meio de um reator nuclear. Isso vai incentivar a busca de novas energias alternativas, como a solar, você usar o sol como gerador de energia, vitamina D. Gente, outra coisa, durante a quarentena, por favor, né, tome um banho de sol sempre que possível, né? Vitamina D é importante para a nossa vida. Então, a energia solar é um tipo e a energia eólica é também um tipo de energia alternativa. Lembre-se, são energias alternativas. Isso significa dizer que ainda hoje a energia elétrica é a energia hegemônica no mundo inteiro. A mais barata, dependendo da condição econômica dos países, eles não vão optar pela eólica porque é caro. É muito caro também construir os espelhos solares. O desenvolvimento da energia solar é muito caro e também perigoso a energia atômica. É necessário ter um conhecimento profundo do que você está fazendo. Então, é necessário investir no âmbito da educação e da tecnologia. Então, é por isso que essas energias ainda são energias alternativas. Desde a segunda fase do processo de industrialização, o capitalismo ele passou por uma mutação.
Então, lembrando que o capitalismo na primeira fase é um capitalismo industrial concorrencial, no qual cada indústria concorre entre si. Isso vai se modificando na segunda fase da Revolução Industrial, quando os industriais param de concorrer entre si e começam a formar monopólios. A gente tem a fase do capitalismo monopolista. Agora, meus irmãos, a gente vai ter a fusão de bancos com indústrias, que é o capital financeiro. A indústria, para evitar crise, precisa de empréstimo. E aonde tem empréstimo? No banco. Então, vai ter uma fusão entre os grandes bancos multinacionais e as grandes indústrias multinacionais. É isso que a gente chama de capitalismo financeiro, que é a realidade do sistema capitalista nos dias de hoje. Devido às inovações na área da energia e também incentivo de países no setor tecnológico, foi possível o desenvolvimento de alguns setores que antes não existiam, como, por exemplo, a informática, a robótica, a mecatrônica, a biotecnologia e a química fina. São áreas de atuação que vão ser importantes no setor da produção, bem como vão ser importantes para a vida na sociedade. Por exemplo, a biotecnologia pode ser muito bem utilizada na medicina. A química fina, no que se refere ao mercado de trabalho, a mão de obra, desde o início da indústria, sofreu várias modificações. Então, na primeira fase da industrialização, a gente tinha uma mão de obra totalmente desqualificada. Ninguém tinha conhecimento de o que era uma máquina. Muitos deles estavam tendo a primeira experiência de manuseio com máquina quando mudou do campo para a cidade. Então, na primeira fase da industrialização, a mão de obra ela é desqualificada porque ela está iniciando o processo de industrialização. Ela está aprendendo junto com o desenvolvimento industrial. Na segunda fase da industrialização, a gente vai ter já uma mão de obra com conhecimento para manusear a máquina, contudo, ainda não tem uma necessidade de desenvolvimento de um conhecimento para além de um conhecimento mecânico. Por isso que Marx vai desenvolver a tese da alienação, ou seja, o operário dentro da fábrica ele está alienado de toda a produção. Isso vai modificar na terceira fase da Revolução Industrial, porque agora a gente não está falando mais apenas mecânico. Veja bem, o conhecimento mecânico ainda é presente e é real no setor da produção, mas além do conhecimento mecânico é necessário uma mão de obra, ou seja, uma classe trabalhadora qualificada. Quer um exemplo? Não é qualquer um que pode trabalhar em uma usina nuclear. É necessário que, para além de um conhecimento mecânico, de manuseio das máquinas, enfim, é necessário um conhecimento acadêmico para que, em situações de risco ou de acidente, ele saiba lidar com a situação através do conhecimento adquirido. Então, cada vez mais, o mercado de trabalho está exigindo uma qualificação por parte da mão de obra, por parte da classe trabalhadora. E qualificação significa educação. Não tem como um trabalhador se qualificar sem estudar. Percebam a relação. Para ter o desenvolvimento industrial, é necessário investir no setor da educação, porque sem educação você não vai ter um trabalhador qualificado necessário para esses setores que exigem, além do conhecimento mecânico, um conhecimento qualificado, acadêmico, necessário para esse âmbito do trabalho. Bacana? Olha só que babado. Todo produto industrializado da primeira fase industrial vinha da Inglaterra. A segunda fase da industrialização, a gente vai ter ainda a existência de produtos 100% inglês, 100% alemão, 100% norte-americano, mas quando chega na terceira fase da industrialização, não existe um produto 100% construído em um país só. Cada país fica responsável por uma parte da produção, ou seja, o processo de alienação da produção vai além do sujeito, né? Vai além do operário. Ele está a nível dos países, velho. Nenhum país ele é autossuficiente no mundo de hoje. Isso é importante para vocês entenderem que se um país é isolado por outros países,
A região que sofre o embargo, ela não consegue se desenvolver sozinha. Por que que isso é importante para o sistema capitalista? Para vocês entenderem. Porque isso cria uma rede de interdependência entre os países. Fui limpar meu computador, aí me deparei com peças escrito Made China, Made Singapura, Made Filipina. Ou seja, o meu computador, ele é praticamente asiático, pô. Não tem nenhuma peça aqui que é 100% brasileira. Então, o meu computador é a melhor explicação de o que é um produto globalizado. Para a gente entender a terceira fase da industrialização, a gente tem que levar em conta, primeiro, contexto histórico, a Guerra Fria, porque depois que os Estados Unidos tacou bombas nucleares no Japão, meu irmão, todos os países queriam ter bomba atômica. E qual foi o país, além dos Estados Unidos, a conseguir prontamente desenvolver sua bomba atômica? A União Soviética. Então, é no contexto da Guerra Fria que a gente vai ter uma corrida armamentista e também uma corrida espacial importantíssima para o desenvolvimento da lógica, que é sim possível ampliar a zona de produção para além do planeta Terra, quiçá desenvolver um projeto de colonização de planetas e extrair suas riquezas minerais. Isso não é um enredo de ficção científica, mas é isso que está se pensando na cabecinha desse pessoal. Além de conquistar todo o globo, é necessário conquistar o espaço sideral. Depois do fim da Guerra Fria, a gente vai ter uma nova organização mundial. Como a Guerra Fria, o bloco socialista perdeu força devido à ruína da União Soviética, a gente vai ter o fortalecimento do capitalismo e essa política econômica que é o neoliberalismo. A gente vai ter em contraposição e enfraquecimento das esquerdas e, paralelamente a isso, o aumento das contradições do sistema. Por exemplo, como o sistema capitalista vai manter sua produção frente à destruição do meio ambiente. Está aí uma grande contradição do sistema. Como manter a produção sem destruir o planeta? Porque até agora, até onde a gente sabe, não existe tecnologia suficiente para que a espécie humana saia do planeta Terra. Então, é necessário que a economia capitalista saiba manter a sua produção, convivendo, preservando e conservando o meio ambiente, pô. Planeta Terra, porque sem o planeta Terra, até onde eu sei, a espécie humana não existe. O planeta consegue viver sem a gente, mas a gente ainda não consegue viver sem o planeta. Vai se aumentar a dependência dos meios digitais. O melhor exemplo disso é esse período de quarentena. A gente pode fazer absolutamente tudo pelo celular. É raro uma pessoa ficar algumas horas sem cutucar as redes sociais, porque dá uma agonia, toda hora você quer estar ali presente online para ver os babados da vida, não é? E por fim, o início da exploração da inteligência artificial. Por que que isso é importante? Porque a partir do momento que a máquina ela não precisa mais do humano, eu não preciso dar emprego para esse humano. A máquina, ela faz todo o trabalho sozinha, ela não precisa do humano, visando, evidentemente, otimizar a produção. Só que, inversamente ao desenvolvimento industrial, inversamente ao desenvolvimento da inteligência artificial, você vai ter o aumento do desemprego, porque antes, operários que eram responsáveis por determinadas funções deixam de serem necessários porque vai ter um robô com inteligência artificial fazendo seu serviço. Então, tá aí outra grande contradição do sistema, é como manter uma mão de obra trabalhando diante do desenvolvimento de uma inteligência artificial que faz esse trabalho sem receber, sem a necessidade de assinar carteira, sem ter direitos trabalhistas, sem adoecer, sem engravidar. Além da relação com o meio ambiente, a relação da classe trabalhadora com o desenvolvimento industrial está aí entre os pilares da contradição do sistema capitalista nos dias de hoje. O projeto Guerra nas Estrelas é um dos projetos bélicos
que está correlacionado ao desenvolvimento industrial para a gente entender a terceira fase da industrialização. Durante o contexto da Guerra Fria, tinha-se um medo constante de destruição do planeta devido a ataques nucleares. Gente, depois de Hiroshima e Nagasaki, ficou claro que o homem tem capacidade de desenvolver armas que podem destruir o planeta. Então, pense no pessoal que viveu uma época paranoica. Como era inevitável que o processo de desenvolvimento de poderio bélico dos outros países ocorresse, o que os Estados Unidos vai fazer? Ele vai fazer um sistema de escudo antimíssil. Só que para fazer esse sistema de escudo antimíssil era necessário um desenvolvimento técnico e industrial muito forte. Então, quando eles perceberam que a União Soviética tinha um poderio bélico no mesmo nível que eles e que poderia atacá-los, afinal de contas, a União Soviética queria o fim do sistema capitalista e o maior representante do sistema capitalista era os Estados Unidos, eles vão fazer isso, velho. Isso aqui é muito ficção científica, mas é real. Foi no governo do presidente Reagan, ele vai fazer o projeto Star Wars, ou projeto Guerra nas Estrelas. Gente, é sério, velho. Ou seja, através de um sistema de defesa, impedir que os Estados Unidos sejam atacados por mísseis inimigos. Se liga aqui no esquema. O míssil foi lançado da União Soviética. Aí o que vai acontecer? Um satélite norte-americano identifica o míssil e aciona. Míssil inimigo identificado. A partir do momento que identifica, eles lançam um míssil antibalístico para destruir o míssil aqui na estratosfera, para impedir que o míssil chegue no seu destino final. Isso aqui eu já estou dando spoiler para vocês de conteúdo do terceiro ano. Muito bem. A quarta revolução industrial, ela está correlacionada ao desenvolvimento da inteligência artificial. Por que ela não aparece muito nos livros de história? Porque está em fase embrionária e o seu desenvolvimento está na fase experimental. Porém, ela já é realidade em vários países que têm um intenso investimento no setor de inteligência artificial. Por isso que eu estou aqui mostrando para vocês. A quarta revolução industrial também é conhecida como a indústria 4.0. O que seria uma indústria 4.0? Quais são as características dessa fase industrial que ainda não é hegemônica? Ainda não é a realidade global de todos os países, porque demanda dinheiro. Realidade aumentada para ampliar a experiência com o meio em que vive. Quer um exemplo dessa realidade aumentada? Que alguns museus que têm capacidade tecnológica estão fazendo passeios virtuais, né, durante esse período de quarentena, para a galera conhecer os museus via realidade aumentada. O Big Data, que nada mais é banco de dados de tudo que você pensar. Então, todas as redes sociais, mon amour, usam seus dados, que passa para empresas de propaganda postar propaganda de algumas coisas que você tem afinidade. Aí você fala, olha que louco, falei isso ontem, compartilhei isso ontem e vem aqui uma propaganda. Aí você acha que é coisa de voodoo, coisa de bruxaria. Não, é o Big Data. Ou seja, pegar os seus dados, pegar suas curtidas, suas postagens, viu que tinha mais recorrência, investir em propagandas relacionadas ao tipo de dado que as suas redes sociais dispõem. Isso aqui acontece com a gente constantemente. A nanotecnologia, ela trabalha na dimensão de moléculas e de átomos. Ela é importante para o setor das ciências da computação, na área da biologia, da química, da engenharia, e não atende apenas fins da produção, mas também atendendo uma demanda em outros setores, como o setor da biomedicina, por exemplo. A impressão 3D, que também é uma realidade próxima a nós, uma prótese desenvolvida em uma impressão 3D, isso é uma realidade nos dias de hoje. Tem casos, por exemplo, na China, que desenvolveram uma impressão 3D enorme para o desenvolvimento de casas
construídas através da impressão 3D. Acesso a esse tipo de industrialização e esse tipo de tecnologia não é acessível para todos os países. E, por fim, a biologia sintética. O que seria a biologia sintética? Todo mundo já ouviu falar de Homem-Aranha. Imagine você, uma empresa, fazendo testes em animais para o desenvolvimento de fibras resistentes que não quebram. Aí eles vão e fazem testes biológicos em aranhas e uma dessas aranhas foge e pica o menino e ele vira o Homem-Aranha. Então aí é o melhor exemplo, velho. Uma biologia sintética, ou seja, estudar os seres, né, a biologia, né, estudar os seres para servir há um pretexto de uma produção que, a nível natural, eles não conseguiriam exercer. Então, é por isso que é sintética. É necessária a interferência do homem para que esses animais desenvolvam uma fibra resistente, uma seda forte, seja resistente à praga. Então, a série de mudanças no DNA desses animais necessárias e só é possível devido ao desenvolvimento das pesquisas em cima do DNA e a possibilidade de manuseá-lo. Parece Parque do Dinossauro também, né? É tipo isso. Que seria o redesign do DNA. Ou seja, eles pegam o DNA natural e aprimoram, né? A gente sabe, nós que somos nerds, sabemos que esse tipo de manuseio pode trazer consequências, né? Ou um super-herói da vizinhança ou um dinossauro assassino. Vai depender do quê? Dos interesses dos humanos que estão à frente desse tipo de biotecnologia. E aí o que vai acontecer? A indústria 4.0, ela tem como base o quê? A inteligência artificial. Como eu falei para vocês, com o desenvolvimento da inteligência artificial, a gente vai ter o aumento do desemprego. Por quê? Com as máquinas pensando por si, olha só que louco, a gente vai ter a automação do trabalho, ou seja, a máquina automaticamente faz o trabalho sem a necessidade de um ser humano. Se não é necessário o ser humano, quais são as consequências desse tipo de industrialização? Primeiro, o aumento da desigualdade social, isso é claro, a nível não só de países, mas a nível de indivíduos. São poucos que têm acesso a esse tipo de tecnologia. E junto à desigualdade social, você vai ter o aumento do desemprego. Por que isso é fato e é real? Porque para você manusear todas essas esferas tecnológicas, é necessário o quê? Conhecimento. O desenvolvimento industrial está correlacionado à educação. Se você tem um país que não investe no setor de educação e muito menos no setor tecnológico, esse país, quando esse processo de industrialização for globalizado, ele tende a compor a escala dos países mais pobres, em relação aos outros países que desenvolvem um setor tecnológico forte ligado ao investimento no setor educacional. Porque é necessário o quê? Mão de obra qualificada, meu irmão, para lidar com essas situações aqui, ó. Não é qualquer um, não é só um conhecimento mecânico, como era na primeira fase da industrialização, na segunda. Agora é um conhecimento para além do trabalho braçal. Bacana? Além disso, vai se desenvolver novos empregos, denominados como trabalhos de conhecimento, tendo como base que agora não é apenas um trabalho mecânico, é necessário ter um desenvolvimento intelectual para manusear esse tipo de tecnologia, e esses novos empregos vão surgindo conforme o desenvolvimento industrial dessas técnicas. Bacana? De acordo com os dados mais recentes, a gente tem alguns países que são os pioneiros na quarta revolução industrial: Singapura, Finlândia, China, Suécia, Noruega, Estados Unidos, Israel e Holanda. Eles estão à frente no processo de desenvolvimento desse tipo de indústria 4.0. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, eles desenvolveram uma inteligência artificial que consegue dividir dados jurídicos, coisa que um advogado deveria fazer,
Então, ela consegue analisar através de palavras-chave, ela consegue selecionar os processos relacionados à temática, até fazer leituras sintéticas, resumidas desses processos. O tipo de tecnologia industrial ela está sendo testada para além do setor da produção. Essa inteligência artificial foi testada no setor jurídico. É um trabalho burocrático que futuramente, tudo indica, será exercido por uma máquina. E aí parece demais com os filmes de ficção científica, de fantasia, tipo Star Wars, beleza? Então, galera, é isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo. Aprofundem os assuntos abordados. Qualquer tipo de dúvida, grita aí que eu escuto aqui. E quando der, eu respondo. Até o próximo vídeo, que tratará de outro assunto revolucionário, que está totalmente correlacionado à expansão dos ideais iluministas, bem como a expansão dos ideais liberais da Revolução Inglesa e os ideais liberais da Revolução Industrial. Bacana? Então, até lá. Tchau.